Olá pessoal, bem-vindos ao Arena News. Esse é o programa que a gente fala sobre as notícias da semana. A gente comenta algumas das notícias mais interessantes, da nossa opinião, para vocês nesse programa maravilhoso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Westworld, o parque. Existe um parque no mundo real e vamos ver o que é possível fazer lá. Também a gente vai falar um pouquinho sobre o Jaspion. Tem uma notícia incrível que eu não vou falar agora, vou esperar vocês verem na notícia. É de cair... Aí isso aí. Também vamos falar sobre a bilheteria do Pantera Negra, que tá bombando. Possivelmente vai ser a maior estreia da Marvel aí nos cinemas. The Handmaid's Tale, que é uma série que a gente apostou muito aí no começo do ano. E vai estar vindo aqui agora pro Brasil, legendário dublado, para você acompanhar essa série maravilhosa também. Segundo Marcelo. E uma dica do Marcelo, da série Everything Sucks, que ele fala que engana muito, então vale muito a pena você dar uma olhadinha na opinião dele para você ver se ela é para você ou não. E no finalzinho do vídeo a gente tem dois debates. Um sobre o lançamento do Fullmetal Alchemist, o live action, né? E sobre essa ideia de usamos atores asiáticos para fazer animação ou não. E um pouco das nossas expectativas sobre o filme de Tomb Raider, né, a nossa querida Lara, e algumas coisinhas que nos preocupam sobre esse filme. Eu espero vocês logo depois da vinheta. Ou não, porque pode ser o Marcelo apresentando. Estamos há alguns meses do lançamento da segunda temporada de Westworld e para promover ele, a HBO parece que vai lançar, confirmou já, que vai lançar um parque temático que vai funcionar por alguns dias, que vai simular o parque que a gente viu na série. Você vai poder matar, estuprar, o que você quiser no... Não pode. Diz que algumas coisas serão limitadas no parque, mas você vai poder desfrutar, os fãs da série vão poder desfrutar durante alguns dias esse cenário. Ele vai funcionar como quase todo parque temático, né? Vai ter algumas missões para você fazer, vai ter pontos iguaizinhos da série para você acompanhar, você que assistiu a série, né? E se você tem muito dinheiro, você pode ir lá no Texas participar desse evento. Se não tem, dá uma olhadinha aqui no Arena Nerd. A gente vai continuar falando de Westworld. Um pouquinho antes da série voltar, a gente vai estar com conteúdo bem bacana para vocês. Quem diria, não é? A Marvel, que tem todo aquele seu Marvel Way, agora fez o Pantera Negra, que parece que vai bater o recorde de grande estreia de um filme da Marvel, vai ultrapassar a Era de Ultron, né? Mesmo sendo um filme que não abusa em nada de piadas, com um tema bem mais sério do que normalmente eles fazem. Isso mostra que a Marvel está confiando muito no produto dela, fazendo ela se distanciar um pouquinho desse Marvel Way, esse conceito dela de fazer filme sempre com piada. Tanto que nesse tem morte, tem coisas bem pesadas para um filme desse. Segundo as estimativas, o Pantera Negra talvez supere a Era de Ultron, que conseguiu 202 milhões na bilheteria dos Estados Unidos, sendo que o Pantera Negra já conseguiu 100 milhões de bilheteria na sua segunda semana de lançamento. Acreditem, Jaspion vai ganhar um remake e vai ser brasileiro. Vai ser no Brasil com um ator brasileiro. A Sato Company vai gravar aqui no Brasil, pelo Brasil ser um lugar onde os tokusatsu se desenvolveram muito e Jaspion, sendo o maior de todos, tem um grande público aqui. Então eles resolveram que vai ser gravado aqui no Brasil. A gente tá olhando com muita desconfiança para esse produto porque é um tokusatsu. Para começo de conversa, gravado no Brasil. A gente torce para que seja muito bom. Estamos torcendo, mas é complicadinho. Mas vamos esperar mais notícias aí. E daqui a pouco eles já vão escolher os atores que vão fazer. Meu Deus. Se você acompanha o Arena Nerd, você já viu que no começo do ano a gente premiou The Handmaid's Tale como a melhor série de 2017 e ela finalmente vai ser lançada aqui no Brasil. O canal da Paramount no Brasil vai exibir a primeira temporada legendada e dublada, ou seja, para todo mundo poder assistir. E o primeiro capítulo vai ao ar no dia 11 de março às 9 horas da noite. Então, se você tem interesse nessa série, se você ainda não assistiu e quer saber por que a gente elegeu ela como a melhor série do ano, vá lá e assista. Se você quer saber um pouco mais sobre o que é essa série, eu vou deixar o link aparecendo aqui em cima, né, pro videozinho que a gente fez falando sobre essa série, e lembrando que a segunda temporada vai estrear no dia 25 de abril no streaming Hulu, que não é exibido aqui no Brasil. Agora a gente tem uma dica de séries aí pra vocês. No último dia 16 estreou na Netflix a primeira temporada de Everything Sucks. A gente chegou a apresentar um pouco ela aí no vídeo que a gente traz sempre a lista de novidades, né, da Netflix do mês. Eu e o Luiz, a gente comentou um pouco sobre a série, a gente falou da sinopse, o que era a série, toda essa parada da nostalgia dos anos 90, né, que ele ia mostrar como eram as escolas nos anos 90 sem a internet, como dizia. Só que eu fui assistir a série
E não é nada disso, nada do que você espera. Ela é uma série que no trailer a gente tinha a expectativa de que fosse ser uma comédia, que ia ser tipo um American Pie, lógico, não para maiores de 18 anos, mas com aquela coisa da zoação da escola e tal, e é uma série totalmente diferente. Ela traz muito drama, ela desenvolve bem cada um dos personagens, eles mostram que o drama, a parada ali que tá acontecendo, não é somente na escola, eles trazem a vida familiar, a vida pessoal de cada um, porque a história é assim, são 3 alunos nerds, né, que eles chegam no ensino médio na escola, né, no high school lá nos Estados Unidos. Então a gente acha que vai ser o bullying com os nerds e tal. Eles acabam se envolvendo com o clube de audiovisual, né, o famoso clube de audiovisual aí que a gente vê sempre em desenhos, em séries, por aí. E eles acabam tendo uma treta com o pessoal do clube de teatro. Então para resolver isso, eles resolvem fazer um filme, ou seja, eles vão unir o audiovisual com o pessoal do teatro. E em paralelo, a gente vai ter essas histórias onde o personagem principal acaba se apaixonando pela menina que também faz parte do grupo do audiovisual, só que essa menina ela tem uma dúvida na vida dela. Ela aceita namorar com ele, ela sai e tal, só que ela acha que ela é lésbica, ela ainda é nova também, então ela tem as dúvidas, ela vai se descobrindo, a gente vai tendo toda essa carga emocional na série que a gente realmente não esperava, como eu falei, e são assuntos que, por se tratar de uma série dos anos 90, se fosse feito nos anos 90, não teria toda essa carga, né, toda essa seriedade nos assuntos. Como hoje em dia a gente consegue trabalhar melhor, né, com esses assuntos mais delicados nas séries, em filmes, o público aceita, né, esse tipo de conteúdo, assim, e a gente sabe que são assuntos que, mesmo na década de 90, apesar das pessoas não abordarem, eles estavam presentes naquele tempo. Hoje a gente consegue fazer uma série que consegue abordar todos esses temas delicados, também como o abandono do pai com o filho dele, a mãe da menina que morreu, todo esse drama pessoal, além toda essa abordagem da questão sexual, né, de você estar se descobrindo enquanto adolescente qual a sua opção sexual. É uma série bem bacana. Ela não é nada genial, nada espetacular que você vá achar que ela vai ser a melhor série do ano, nem nada do tipo. Só que é uma série que sim vale a pena ser assistido, e sobre essa perspectiva, que você não vai ter uma série de comédia. Ela tem humor, sim, presente, e é bem legal também, mas é uma série que tem um peso muito mais dramático por trás dela também, e como eu falei, vale a pena ser conferido. Você assistiu? Diz aí nos comentários se você gostou ou não dessa série, ou se você vai assistir, diz aí também qual é a sua expectativa. Saiu esses dias aí na Netflix o filme live action do Full Metal Alchemist, né? Isso, a adaptação do anime, muito conceituado, que muita gente gosta, é um anime bem bacana, bem legal assistir, ele é muito legal mesmo. E o pessoal ama ele porque ele tem uma história muito densa, e sim, falaram que ia ter o filme, a gente já tinha visto o trailer já, e a Netflix lançou ele. Eu tinha visto o trailer e tinha me suado assim um pouco cosplay, sabe? Um filme, não que cosplay seja ruim, mas que não é o filme, não é o original, sabe? Passava que era de verdade, né? Não me passou uma credibilidade visual pra parada, assim, os personagens, sabe? Você vê que parecia uma peruca e parecia, tal. Né? Então, e você assistindo o filme, sim, é um cosplay dentro de um filme. E é muito triste porque a história do Fullmetal, ela é muito densa, sabe? Ela necessita que você se importe mesmo com os personagens. E tem a grande questão, né? Eles são personagens que eles são meio que uma Alemanha, tá ligado? São tudo caucasiano. E é importante essa parte deles, eles não são orientais. Tem até uma etnia lá que são os orientais dentro desse universo fantástico. É um universo fantástico, não é a Terra mesmo, sim, né? Pra você ver como eles não são orientais. E no filme, eles colocaram, né, as criancinhas lá japonesinhas com glitter na cabeça, amarelo, e daí quando ele cresce, que ele tem mais ou menos uns 30 anos o ator, mas o personagem já era pra ter 16, entendeu? Daí começa a ficar um pouco complicado, né? Ele falou, cara com uma... Você vê que é uma peruca, você vê que, né, as coisas, a própria atuação, né, por ser... Eles tentaram puxar muito a questão do anime da parte de comédia, o que não me agrada muito, porque assim, uma animação, quando você vê ele fazendo uma graça, que ele faz aquele olhão, é bonitinho, é engraçado. Agora você vê um ator fazendo aquela cara...
Tipo, é estranho, sabe? Tipo, e é triste porque a história é uma história, sabe? É aquela que você chora mesmo. Anime foda. Eles também tentaram abordar um arco de praticamente 60 e poucos capítulos dentro da história. É verdade, numa coisa de 2 horas. Muita história pra ser contada. Muita história. Né? Também, né, a gente já teve outros exemplos disso, a gente viu como Cavaleiro dos Zodíacos, que não era um live action, né, era uma animação. Mas que começou lá do começo pra reduzir 12 horas. Eles colocaram 2 horas em vários capítulos, que eram as 12 casas, que é a mesma dificuldade. Em compensação, a gente tem, por exemplo, o Rurouni Kenshin, ou Samurai X, né, pra quem assistiu, que eles fizeram certinho. O filme, o live action, que tem na Netflix, eu acho ele muito bom. Alguns personagens, tirando o personagem principal, parecem cosplay, mas o personagem principal tá ok. Tá legal, ele até tem aquele cabelo avermelhado, mas que não precisava. Não precisava, mas ok, ele passa, né? Funcionou. Só que ele tem lutas muito boas e ele fez o que a gente sempre fala. Ele dividiu em pequenos arcos que quando forma tudo, dá o anime inteiro, quase o anime inteiro, né? Sim. E é bom, até a própria atuação, apesar de ter essa atuação japonesa, que a gente fala que ela não é ruim. Ela é diferente do que você está acostumado. É como você assistir um anime e um desenho. Sim, tem a diferença, nenhum deles é pior, é só você que está acostumado ou não. Então, e mesmo o Samurai X tendo esse impacto diferente, né, pra gente aqui do Ocidente, né? Tem qualidade. É um filme realmente muito bom, né? Eu não sei se ainda tá na Netflix. Tá na Netflix esses tempos aí. Então tem ainda pro pessoal assistir, né? Aí, por exemplo, teve igual Death Note, que a Netflix trouxe. Aí ele trouxe... ocidentalizou. Sim, né? ele pegou os personagens e não fizeram eles orientais como eles eram na animação. E não funcionou. Muita gente falou, não, mas tem que ser japonês, tem que ser fiel. Aí... Fullmetal é fiel. A piadinha que a gente tá reclamando, que a gente tá falando agora, é fiel, é da animação. Você não pode dizer que não é fiel. Só que esse é o problema. Quando você quer ser fiel demais... A gente tem um caso, por exemplo, do trailer que saiu do Bleach. Isso é um teaser, na verdade, onde aparece o personagem com uma espada gigante, ele enfrentando um Hollow. Eu também assisti o Bleach. É um desenho assim que ele tem uma pegada meio séria que, sabe, você olha e fala, olha, isso daria um filme com muito efeito especial, mas cosplay, o cara cosplay andando na rua... você confunde com o cara. É complicado. Isso é foda. Então a gente fica nessa questão, tipo, igual Ghost in the Shell. Tem que ser japonês, tem que ser fiel ao anime. Mas aí quando você fica um pouco... eu não sei, tem que conseguir achar um meio termo entre tudo aí, sabe? Uma coisa que não fique parecendo cosplay, mas que também não descaracterize o personagem que precisa ser, cara. A grande questão, eu acho que é a percepção do público, né? Porque muitos dizem que às vezes o personagem, para ele ser bem interpretado, você precisa de um ator daquela etnia, no caso, um ator oriental. É complicado isso daí, porque muitas vezes as histórias, apesar de elas serem orientais, elas são baseadas em mitologias que não são. Né? Tem vários, porque foi escrito por um japonês que o personagem principal tem que ser japonês. Pois é, e o fato de, por exemplo, hoje em dia o Ocidente gostar tanto da animação, a Netflix está bombando a animação, mostra que os temas que eles abordam é mundial. Eu, aqui no Brasil, eu me identifico com aquilo, entendeu? Eu não acredito que seja essa a questão. Então a gente tem agora depois, o Death Note, por exemplo, não foi um filme bom, né? O pessoal não gostou, mas não é por causa da etnia. Não é porque o filme é fraco. Porque o filme é fraco, o filme falhou em várias coisinhas ali. Porque você tem, por exemplo, Ghost in the Shell, onde eles pegaram e adaptaram a personagem principal, não necessariamente porque ela não era japonesa, a casca dela não era japonesa na animação mesmo, né? Mas colocaram ela ocidental e falaram que foi por causa disso que não era tão bom. E agora você tá vendo um produto que sim, colocaram japoneses. E a gente vai ver o Bleach, por exemplo. E será que Bleach, eles vão fazer aquele cosplay, você sentir emoção vendo aquele cosplay lutar? Eu espero que sim, porque eu gosto muito. Mas aquele pesãozinho atrás, né? Tem um filme que tá pra chegar aí no dia 15 de março aos cinemas, né? Eles são de casa, hein? Dessa vez eu sei qual que é a estreia. Tomb Raider, né, vai sair agora no cinema. Uma nova versão que agora vai abordar muito...
sabe, tipo, o reboot que eles fizeram nos games mesmo, mostrando uma Lara mais... A origem. A origem, como tudo começou. Uma menininha ainda que tá aprendendo a matar, né? A matar, se desenvolver, roubar, ser uma assassina. É assim que vai acontecer. Mas sem zoeira... essa é a proposta, pelo que a gente vê. É a proposta, mesmo, né? Por causa que a Lara Croft, né, que é a personagem principal da série de games, ela é um personagem digital que foi criado nos games, muito famoso mesmo, e ela tem uma das características dela é ser um personagem muito fodão, né? Um personagem assim que é um girl power fudido mesmo. E os jogos, eles fizeram muito sucesso, depois teve uma queda, daí eles fizeram um reboot mostrando como humanizando ela. Sim. Porque no começo da história, ela era fodona demais. Você vê pelos os filmes da Angelina Jolie, que representavam muito o que ela era. O que ela era naquele começo, o que as pessoas entendiam dela. A imagem que tinham dela. Isso, né? Uma coisa mais sexualizada também. Tipo, tal. muito, um pouco superficial até. E no caso, eles fizeram um reboot em 2013, mostrando uma Lara, assim, digamos, mais simples, que sofre um grande trauma, tem que se lidar com isso e se torna aquela aventureira com arco. Muito influenciada pelos jogos do Uncharted. Totalmente influenciado, porque o Uncharted ele foi influenciado pela Lara. A Lara, tipo, o Nathan Drake e a Lara estão ali, entendeu? Sim. Só que o Tomb Raider não soube envelhecer. Sabe, ele teve a história dele e ele continuou na mesma. E veio o Uncharted e mostrou como você pegar um filme e fazer ele conseguiu humanizar, pegar um game e colocar quase que um filme. Sim. Né? Ele fez muito que o Hideo Kojima fazia já, né? Muito bem. Daí o Tomb Raider ficou pra trás e depois ele viu que tinha que fazer isso também, que funcionava a história, né? Daí teve esse reboot em 2013 que de certa forma conseguiu fazer. E ele vai basicamente, né, não é uma adaptação deste game, mas é ele que vai servir de base, né, para esse novo filme aí, da gente trazer a Lara, como a gente falou, essa personagem que está aprendendo, realmente como aconteceu nos games, né? E a questão visual, ela é muito impactante, que é muito igualzinho, eles replicam várias cenas, que são até o visual dela não, mesmo, dela né? Totalmente. Se você compara, por exemplo, uma cena do game, um pôster do game onde tá a Lara toda machucada do game e tá a Lara do filme, é idêntica, a mesma roupa. Então assim, eles vão se basear muito. Eles vão fazer uma alteraçãozinha simples na história, o trailer já entrega. Sim. Que daí a gente entra nas questões que a gente tá questionando um pouco. Eu diria que quando saiu o primeiro trailer, eu fiquei um pouco atrás. Aí foi saindo mais informações e fui recuando os pés mais pra trás. Eu fiquei muito feliz quando escolheram a atriz. Sim, a Alice Vikander é demais. Ela passa aquela ideia, ela tem uma coisa forte que a Lara precisa ter, mas ela passa uma fragilidade que eu achei muito legal. Até você ver, tipo, fisicamente as costas dela, musculosas, sabe? Tudo, não é grande, né? Tipo, definido, forte. Sim. Você acreditaria que ela fosse dar um salto grande, que ela vai se pendurar e vai ter a força. Que ela é uma sobrevivente, como a Lara deve ser, né? Só que eu acho que eles pesaram um pouquinho, estão pesando, principalmente nos três, a gente não viu o filme ainda, em efeitos como super salto, como quedas muito altas, como... Uma coisa bem videogame mesmo, né? Bem videogame mesmo, mas, gente, não passa muita credibilidade. Isso me incomoda um pouco. E o que me incomoda principal é a história. Tem uma coisa que me incomoda talvez mais do que a história. Os posters. Ah, é verdade. Por que fazer isso? Ficar, né? Me dá a impressão de que o designer não sabe mexer direito nas coisas. Cara! Tipo, pra quê? Né? Mexer dessa forma. Nossa, e vários posters com umas posturas que não existem. Sabe o que me lembra? Me lembra aqueles jogos de videogame onde colocava as meninas que se mostravam tipo, assim, ó. Capa de HQ, isso, sabe? Também. Isso, que você fala, como que a pessoa fez essa posição só pra... Impossível, né? E isso tem me desagradado muito. Outra coisa que tem me desagradado também é a questão a história, né? O motivo de que ela querer... Porque na história, em 2013, ela cai numa ilha lá e tem todo um segredo. E tem a ver com o pai dela, que ela vai porque o pai dela disse que tinha alguma coisa lá. Aqui, o pai dela faz como se fosse no Peter Parker, no Amazing Spider-Man, né? Ele fala, tem uns grandes segredos, só que no Amazing Spider-Man ele fala, ó, fuja. Né? E aqui ele fala, só você, minha filha, vai poder resolver tudo isso. Aí é coisa assim... O mundo está sendo destruído e vai acabar com tudo. E só você pode salvar. Minha filha, só você. Tipo, por quê? Vá sozinho numa ilha onde tem psicopatas armados e vai lá e mate todos. Você tem que matar todos e destruir essa organização que quer acabar com o mundo.
Porra! Esse que é bem a feeling. Sendo que ela não é uma agente secreta. Sim, ela não é foda. Ela é uma pessoa ok. Entendeu? Daí, tipo, a justificativa... Assim, as cenas de ação podem estar bonitas, pode estar legal, ela como Lara pode estar bacana, tudo bem desenvolvido visualmente. Mas se tiver uma história bosta... Pois é, e a história deveria ser simples, né? A história do game, ela é bem simples, você acredita. Acho que no game a única coisa meio exagerada é tipo que ela mata um personagem aqui, chora, isso é interessante, que ela se assusta, né, por ter feito isso a primeira vez, só que 5 minutos depois ela tá dando tiro na cabeça de todo mundo e caindo assim, tá nem ligando mais. Né? Só isso, mas é uma coisa muito pequena, até no filme você aceitaria. E no filme, que a história devia ser mais tipo amarrada, tem essa coisa de super-herói, assim, tipo, exagerado, assim, sabe? Isso é trailer, gente. Isso é trailer. Vai que lá seja melhor resolvido. Tomara. Eu sou... Nossa, sou fanático. Então, como a gente falou, estamos com os 2 pés atrás. Eu espero que eu esteja enganado, que o filme seja bom. Inclusive, a gente tá botando fé nesse filme, que a gente tem uma camiseta lá já na nossa loja. Tem na loja, porque é uma camiseta simples, com a logo simples ali do Tomb Raider. Então, se você quer assistir o filme que vai estrear aí no dia 15... De março? 15 de março, isso aí. Vá uniformizado aos cinemas, né? Como eu falei, o link está aí na descrição para você poder comprar essa camiseta lá na nossa loja, porque vale a pena. É isso? É isso aí. Então tá, né? Esse foi o nosso Arena News, onde a gente trouxe todas essas opiniões aí das notícias da semana, né? E semana que vem a gente traz mais notícias para você. Até a próxima. Falou.